A Hora do Briefing, o podcast do Baja SAE Brasil. Olá, bem-vindo a todos a mais um episódio da Hora do Briefing. Hoje estamos aqui com 4 representantes. Um representante do Regional Sul, 2 do Sudeste e 1 do Nordeste. Vamos falar um pouquinho sobre as competições regionais de 2020. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela participação. E poderiam se apresentar um pouquinho, começando por você, Heitor? Olá pessoal, eu me chamo Heitor, sou engenheiro mecânico, graduado pela UTFPR de Curitiba. Me formei no ano de 2014, participei das equipes de Baja e Fórmula SAE nos anos de 2011 e 2012. Dentro da equipe eu era responsável pela parte de estruturas, ou cálculo estrutural, como é mais conhecido atualmente, e também fui capitão da equipe no ano de 2012. Legal. Marcela, podia falar um pouquinho sobre você? Bom, gente, meu nome é Marcela. Eu participei da equipe do Mackenzie, do Baja, dos anos 2012 até 2018. Então, saí recentemente aí de equipe. Até Nacional de 2018 eu ainda fui como componente. No Regional 2018 eu já fui no corpo de voluntários da SAE, então é bem bacana que acabei aí não perdendo nenhuma competição nesses anos. Mesmo saindo da equipe, indo para voluntário, acho que consegui pegar todos os pontos. Eu sou engenheira mecânica, então, dentre os muitos engenheiros mecânicos aí do Corpo de Voluntários da SAE. Beleza, obrigado pela apresentação. Diego, podia falar um pouquinho de você também? Opa, então meu nome é Diego Martins, participei do Baja como integrante, né, como competidor de 2008 a 2013 pela equipe Baja UFMG e desde 2014 atuo como juiz nas competições Baja Nacional e Sudeste. Hoje tenho uma função, trabalho, né, na área de consultoria em cálculo estrutural e mecânico e dentro da organização do Baja sou líder de projeto do Comitê Sudeste, onde a gente vai conversar um pouco aí sobre os novos desafios relacionados à competição online, sempre focado muito aí no desenvolvimento, né, e aprimoramento de projeto aí de todas as equipes. E temos o Fernando, representando o Baja Nordeste. Olá, Fernando, tudo bom? Opa, Aurílio, tudo bem? Eu sou o Fernando, né? O pessoal no Baja me conhece como Faca. Eu participei da equipe Mangue Baja desde 2008, quando entrei na faculdade, até me formar em 2014. Eu trabalhei muito na área de suspensão e depois eu migrei para a área de cálculo estrutural, que é a área que eu trabalho hoje. E em relação a quando eu passei para o lado negro da força, foi fazendo meu terceiro ano como juiz no Baja Nordeste, e eu também no Nacional eu ajudo também com a parte de relatórios, né, na correção. Legal, então a gente tem bastante gente da parte estrutural aqui. Coincidência. Então vamos lá, o tema de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as competições regionais, né? Esse ano, exclusivamente, a gente vai ter um formato online, devido às circunstâncias, né? Então vamos aproveitar esse momento para a gente explicar um pouco, cada comitê explicar o que pensou para as provas, qual foi a ideia. Quem quer começar? Baja Sul? Vamos lá, então. Bom, vamos lá, né? Já que sobrou essa responsabilidade pra gente. A prova desse ano do Baja Sul, ela inicia com a parte do entregável, de objetivos e metas, que na verdade já é um entregável que a gente teve uma boa experiência no Baja Sul de 2019. E nesse entregável a gente faz com que as equipes reflitam sobre aquilo que deu certo, aquilo que deu errado nos projetos anteriores da equipe e, de certa forma, force com que eles olhem para esses problemas e trabalhem em cima deles para realmente avançar como equipe, como produto deles, né? O Baja, que é o intuito, né? Que eles estão desenvolvendo. E em seguida, depois
na sequência do entregável, a gente pede que as equipes enviem vídeos de 5 minutos falando sobre cada um dos subsistemas do seu subprojeto. No ano passado, na edição de 2019, a gente já teve uma boa experiência com esse formato de entrega de apresentação de projeto. Naquela ocasião, a gente pediu que fossem entregues os vídeos apenas da parte do núcleo de negócios, nesse formato de vídeo, e funcionou muito bem. E nesse ano, devido a todas as dificuldades que a gente bem sabe, a gente resolveu estender também para o núcleo técnico. Então, nós vamos receber de cada uma das equipes inscritas 8 vídeos, sendo 6 do núcleo técnico e 2 do núcleo de negócios, explicando todos os desenvolvimentos que eles fizeram. Nesse vídeo, os juízes avaliadores já conseguem dar um feedback meio resumido, não tão detalhado quanto as equipes gostariam de receber, mas é um primeiro momento de feedback. E, posteriormente, a gente também tem, para cada um dos subsistemas, nós teremos 3 momentos de feedback diferentes. A gente resolveu dividir ele em 3 momentos diferentes, porque a gente sabe que a necessidade de uma equipe que está brigando lá na ponta é diferente de uma que, de repente, está começando, ou que, de repente, o grupo está recomeçando. Então, assim, a gente tendo 3 assuntos diferentes para tratar, de certa forma, a gente consegue fazer com que as equipes tenham um proveito melhor dessas informações que a gente tem para passar para eles. E aí, para finalizar a parte de projeto, a gente teria também as finais do projeto, onde no ano passado a gente também teve uma boa experiência, que foi uma final de projeto, digamos assim, ao vivo, para as demais equipes também poderem aprender com aquelas que estão no topo, digamos assim. Então, nesse ano, serão classificadas as melhores equipes por subprojeto, e não as melhores equipes no geral, né, do somatório dos subsistemas, assim, por cada um dos subsistemas. E com isso a gente espera que levar os melhores conteúdos por subsistema para que seja feito um debate entre essas equipes, mediado pelos juízes avaliadores, e que as demais equipes que não conseguiram se classificar nessa edição possam assistir a essa discussão e absorver esses conhecimentos, e também entender o porquê que aquelas equipes estão lá e eles não estiveram, sabe? Em que pontos que eles têm que melhorar para no futuro também terem oportunidade de estar debatendo numa final do projeto. A ideia, então, é proporcionar para as equipes que elas consigam entender o que as equipes mais de ponta fazem e, assim, melhorar o conhecimento para todas. Exatamente. A gente vem observando aí ao longo dos anos que é recorrente a dúvida, que as equipes não entendem o que se busca, por que a equipe A está lá na final do projeto e eles não estão. Às vezes até a equipe tem um projeto competitivo em eventos dinâmicos, mas não entendem por que no projeto em si ela não consegue se sair bem. Então a gente imagina que compartilhar as experiências faça com que todo mundo cresça, que no fim é o intuito da competição, né? Sim, com certeza. A gente viu lá no informativo do Bajaçu que tem a divisão entre avaliação de projeto e uma parte de desafio técnico, né? A gente viu isso também nos outros regionais. Então a gente pode deixar para falar um pouquinho para frente, né? Tem alguma coisa para complementar dessa primeira parte das apresentações, Heitor? Dessa parte seria isso. Daí eu acho que a maior novidade está realmente na parte dos desafios técnicos, como você falou, mas vamos. Vamos deixar para falar um pouquinho para frente, então. Exatamente. Vamos lá, quem quer falar agora? O Sudeste ou o Nordeste? Para não botar pressão igual eu fiz com o Heitor ali. Eu posso falar. Então vamos deixar o Diego e a Marcela, que são representantes do Sudeste, falar. Então um pouquinho sobre qual que é a ideia para o Regional Sudeste desse ano. Bom, diante desse cenário, né, novo para todo mundo, toda essa situação bem diferente que a gente tem vivido, né, as decisões dos regionais iniciaram a partir do momento que foi estipulado, né, a competição ser 100% online.
a gente fez então uma interação, né? Eu acho que é importante destacar entre os 3 regionais, onde foram definidos pontos em comum, né, para ser realizados. A gente vai, né, discutir mais para frente o desafio, principalmente relacionado ao desafio 4x4, e também inicia-se, né, aqui no Sudeste, como nos outros regionais também, a parte das palestras técnicas, né? Então, assim, qual que é a grande ideia, né? Diante de cenários diferentes, né, que fogem à normalidade, é bom a gente tentar resolver problemas que a gente não conseguiria resolver no cenário mais comum, né, que a gente vivia. Então, sempre teve uma demanda, né, muito grande por um tempo maior de feedback, um feedback de mais qualidade, mais direcionado para a equipe, né, como até o Heitor pontuou, e para a gente conseguir investir em relação ao aprimoramento de projeto de engenharia, né, de todas as equipes. Então, esse foi 2 focos muito levado, né, em consideração para a decisão do formato da competição. A gente conseguir passar um feedback mais direcionado e um tempo maior, assim, né, vamos dizer, em relação ao que é feito no presencial, e também propiciar um aprimoramento de projeto de todas as equipes. E então, com isso, a gente vai fazer a prova de projeto realizada em 2 etapas. A primeira etapa vai ser um vídeo único, remetendo aí a alguns anos atrás, que a velha guarda vai lembrar bem de quando a gente tinha o projeto sendo apresentado de forma completa, né? Na primeira etapa, ali sei lá, acho que a gente vai ter aí uns 15 minutos para poder apresentar. E posteriormente a segunda etapa, onde a gente vai ter ali as equipes melhores colocadas na primeira, defendendo o seu projeto diante de uma mesa de especialistas, realizado de forma online, e com feedback bem detalhado e bem específico de cada ponto que elas precisarem. As equipes que não classificarem, elas entram para uma outra chave relacionada a essa segunda etapa, né? Que serão algumas mesas redondas próprias para feedback. Então, a gente vai ter, assim como comentado aí no Baja Sul, pelo Heitor, feedback também direcionado de acordo com o nível técnico percebido, né, pelos juízes de cada equipe, nível técnico esse que será avaliado nessa primeira etapa, na entrega do vídeo geral do projeto. Um ponto adicional, né, relacionado ao Baja Sudeste, que eu gostaria de comentar também, é algo que a gente viu uma oportunidade, algo que já vinha sendo discutido, que vem sendo discutido, né, há algum tempo, algo relacionado de procurar uma forma de aprofundar as equipes relacionada à parte do regulamento. Então, vamos ter também no Baja Sudeste uma etapa que é uma prova de regulamento, que vai funcionar com moldes parecidos com a prova de segurança na competição, onde a equipe tem que gabaritar, se não gabaritar ela vai perdendo seus pontos da forma que acontece na competição. Tem os seus limites também de recheck, né, que seria, entre aspas, aí, para a equipe poder refazer ou reformular alguma coisa. E a partir dessa prova, né, de regulamento, a gente tem os planos, né, de conseguir ver o ponto de regulamento que as equipes têm mais dificuldade e conseguir passar um feedback geral relacionado também a essa parte de regulamento. A ideia é esmiuçar cada ponto, mostrar para as equipes a importância e o porquê de cada ponto no regulamento, e a partir daí gerar uma discussão interessante também com as equipes aí em cima do regulamento. Bom, acho que é isso, tirando a parte dos desafios, que a gente vai comentar em conjunto aí com os outros regionais mais para frente. Legal. E aí, Fernando, sua vez, fala um pouquinho sobre o Nordeste pra gente saber. Não tem mais escapatória, né? Só tem... Não dá mais pra fugir, né? Beleza, bom. Para o Nordeste, a gente vai trabalhar muito com a parte dos deliverables, né? Que são os primeiros entregáveis que a gente pede normalmente. Então, já faz algum tempo que a gente faz nesse formato, né? Então, esse ano, as equipes vão ver que ele está um misturado, assim, né? A gente tentou manter o que dava, o que era mantível para a parte virtual
foi mantido e o que precisou ser adaptado para a parte virtual a gente alterou. Então, assim, por exemplo, o primeiro deliverable feito, o Heitor falou, né, que a gente tem é daquela parte de targets, né, que é justamente você no desenvolvimento do produto, né, independente se for um carro, um celular, uma cadeira, todas as empresas elas seguem mais ou menos aquele padrão, né, desenvolvimento de produto. E aí o primeiro deliverable é muito isso, a gente saber justamente quais são os problemas e onde é que o projeto da gente quer chegar. Esse ano ele está bem parecido com esse está parecido com o que a gente vem fazendo nos anos passados, mas a gente também adicionou um target de orçamento também, né? Que a gente nota que muitas equipes elas acabam relevando essa parte de custos. Então essa é a novidade para esse primeiro. Em sequência, né, depois que as equipes apresentam os objetivos e pontos a melhorar que eles têm, a gente tem no segundo deliverable, seria mais a parte de projeto. Normalmente a gente pedia para fazer uma validação do design, o design freeze, né, mas como as equipes ainda vão estar desenvolvendo o projeto para 2021, a gente está trabalhando muito em alguns pontos que a gente notou que eram deficientes na competição Nordeste, que foi onde tinha mais gap. Então a gente está pedindo alguns detalhamentos de algumas simulações, muito também de novidade da parte dinâmica, não só estático, né? As equipes muitas vezes elas só botam, por exemplo, o gráfico da suspensão, só bota lá o travel, né? Mas a gente está procurando hoje também ter um comportamento dinâmico. E em relação ao plano de validação, a gente tinha muito o plano de validação físico nos anos passados, e o que a gente está fazendo? A gente está passando para um plano de validação virtual, né? Que seria como é que a equipe ela vai planejar para ter seu projeto validado de forma virtual, que seria muito a base dos cálculos e de validações, né? Então, como é que aqueles targets que elas definiram no primeiro delivery, como é que elas vão assegurar que eles vão ser atingidos? Daí a gente passa para o terceiro, que é um ponto bacana também, que o terceiro está muito relacionado à parte já de apresentação em si, que a gente vê que as equipes às vezes apresentam só um projeto, mas não fica tão claro a evolução, né? Então a gente está pedindo para eles justamente serem enfáticos nessa diferença, né? Eu tenho meu projeto do ano passado de um lado e eu tenho meu novo projeto do outro lado. Então a gente quer ver justamente esse comparativo, né? De forma gráfica, como é que teve essa mudança, né? Para a equipe provar que eles estão evoluindo o projeto. E por último, a gente tem essa parte, vai ter a parte de confirmação, né? Baseado nas simulações, se eles atingiram os targets deles ou não, né? Que seria o Deliverable 4. Bom, isso é a parte do Deliverable. Fora isso, a gente também está tendo, como o pessoal falou, tem a parte de apresentação, tanto de projeto quanto a de business, que seriam em formato de feito a gente faz normalmente presencial, né? Seria mais ou menos naquela temática, só que seria convertido para uma videoapresentação, né? Então abriria uma conferência somente com a equipe, né? Para evitar que outra equipe grave alguma coisa do tipo. E daí a gente está aproveitando que a gente tem esse formato mais virtual para a gente poder dar um enfoque maior nas equipes. Então a apresentação ela vai ter um tempo mais estendido, onde a gente está alocando uma parte do tempo para a gente poder dar esse feedback para as equipes também, né? Então, normalmente nos outros anos a gente dava um feedback após todas as provas de apresentação, né? Mas vocês sabem, né, fica muito ruim, né, para o juiz, depois de você ver 10, 20 apresentações, você começar a lembrar um detalhe específico da equipe. Então, para esse ano, como a gente tem esse tempo maior de projeto, a gente está alocando um feedback mais específico para as equipes após a apresentação. E também acho que é uma coisa parecida também, né? Depois disso, para ter um pouco mais de intuito, né? Não ficar só as equipes
separadas para ter um pouco mais de interação. A gente vai ter também uma parte do feedback geral, onde a gente vai agrupar, isso é uma ponto em comum, né, nos regionais, que a gente vai agrupar as equipes baseado no desempenho delas e a partir daí dar alguns feedbacks mais gerais, né? Então, por que aquela equipe caiu naquele grupo? E a equipe vai poder perguntar também algumas questões mais genéricas, né? Para saber como é que eles podem evoluir mais. Opa, pode falar. Um ponto legal de passar para o pessoal, né, que quem viu lá o episódio 1 do podcast sabe que os regionais eles têm individualidade, né? Então cada regional pode criar suas provas, lógico, seguindo um macro, assim, alguns objetivos iguais para todos, ele pode definir suas provas conforme sua realidade, né? Só que para essa competição foi feita essa reunião, que até o Diego comentou aqui no começo, para poder realmente alinhar esse formato. Vamos ter apresentações, vamos ter alguns desafios, palestras e tentar entregar mais ou menos a mesma coisa ali para todos os regionais, né? Para todas as equipes. Uhum. Isso, né? Depois até a gente tem que tocar na parte das palestras, né? O último ponto que eu queria tocar é semelhante ao que o Diego falou também. A gente para o Nordeste, a gente está convertendo a prova de segurança para um formato digital, né? Então, muitas coisas que você faz no seu carro, você não precisa... lógico que no físico você vai ter a confirmação, né? Mas no projeto você já vai saber o ângulo que está na tubulação, né? Então, você já consegue medir. Então, tirando a parte de defeito de fabricação, você já consegue saber se você vai estar com risco alto ou pequeno de estar dentro lá da regra. Então, a gente está convertendo esses quesitos, tanto a parte estática, quanto a gente também está vendo muito a parte de ergonomia, que seria a parte mais de APD, né? Então, alguns parâmetros que a gente mede APD também a gente está convertendo para esse formato digital, para essa prova que seria também um critério, né? Prove que seu veículo está atendendo a esses critérios, né? Senão tu tomaria o recheck. Sim, interessante. A gente está falando aqui sobre os informativos, né, explicando, mas vale lembrar que o documento oficial que vale é o informativo que está no site, né? A gente está falando por cima aqui, de forma bem sucinta, para todo mundo entender as diferenças e como funciona cada regional, mas lá cada informativo tem as peculiaridades, punições, e todos um pouco mais detalhado do que a gente está falando, né? Heitor, você podia falar um pouquinho sobre essa parte das punições, né? Ali no informativo tem algumas coisas que são proibidas de serem feitas, né? Qual que foi essa preocupação? O porquê não só do Bajaçu, mas acho que dos outros regionais também terem colocado essas punições nos informativos? A gente fez isso para tentar manter um alinhamento melhor entre as equipes, porque lá em maio, quando a gente já começou a ver que seria difícil realizar eventos presenciais nesse ano, nós realizamos uma pesquisa com as equipes e com essa pesquisa ficou bastante evidente que existiam equipes em situações totalmente distintas. A maioria ainda estava, e acredito que ainda estão, com as universidades fechadas, sem a possibilidade de trabalhar nos seus laboratórios, mas algumas estão tendo livre acesso. Então, acredito que isso dependa muito da situação da pandemia em cada local, né? E para manter um certo nivelamento entre as equipes, a gente achou justo que fosse excluído esses itens de manufatura, de testes, validações, de todos os itens que são avaliados na prova de projeto. E assim a gente consegue focar em apenas realmente desenvolvimento teórico de cada uma das equipes, de cada uma das partes do projeto. Bacana. Acho que falamos bastante sobre bem interessante essa informação que você passou, né? Falamos bastante sobre essa parte das apresentações, essa parte inicial, e que é meio já comum dos regionais, né? Sempre tem essa parte nos regionais até presenciais. Uma coisa que apareceu nova ali são os desafios técnicos, né? Então acho que podia falar um pouquinho pra gente, vamos começar pelo Sudeste agora, né, Marcelo, sobre esses desafios, para a gente passar o que diferencia de desafio para o Sudeste, Nordeste e Sul, por exemplo.
Beleza. Acho que a gente pensou muito em como usar o tempo que a gente tem de um jeito que vai agregar muito para as equipes, né? Acho que, pelo menos no Sudeste, essa discussão a gente bateu bastante nisso, né? Da gente sempre entregar alguma coisa, independente da situação que a gente esteja, que não é uma situação legal aí devido à pandemia. Então, a ideia dos desafios é mesmo trazer alguma coisa diferente para a equipe e principalmente eu acho que a gente pensou em gaps, né? A gente pensou o que as equipes hoje precisam, o que a gente enxerga como comitê técnico, né? Como corpo de voluntários que a equipe precisa e que vai trazer um benefício para o futuro da equipe. Então, acho que todos os desafios estão formatados nesse sentido, né? Os temas a gente vai liberar em informativos, acho que o informativo que a gente lançou aí é bem claro quanto a isso. Então, vão ter temas específicos para cada desafio, né? Vai ter tempo para formatar. São coisas mais inovadoras, então algumas equipes podem ter, algumas equipes podem não ter, então a gente vai dar tempo suficiente aí para as equipes formatarem os materiais e entregarem os materiais desses desafios. Né? Também, como são temas específicos, um corpo de voluntários bem preparado para ler esses desafios, interpretar e dar bons feedbacks para as equipes. Né? Acho que o tempo ajudou a gente na hora de formatar os feedbacks. O Diego foi bem feliz em fazer essa observação, né? Apesar de toda essa situação que a gente está, a gente ter mais tempo para dar os feedbacks com certeza vai ser bem interessante para as equipes. Então, acho que a ideia dos desafios técnicos é justamente essa. Olhar para os gaps das equipes, ajudar as equipes com um corpo de juízes bem específico, né, nos pontos que a gente acredita que hoje a gente tem até deficiências e que a gente pode conseguir suprir isso de uma maneira diferente. Então, tentar trazer em um formato diferente essa oportunidade para as equipes de se desenvolverem nesses temas específicos. Eu acho que o desafio 4x4 também vem com essa proposta, né? Em breve aí a gente tem a competição dos Estados Unidos já exigindo o 4x4. Então, como é que a gente vai fazer aqui as equipes no Brasil chegarem nesse desenvolvimento e apresentarem os veículos já com 4x4 nos Estados Unidos, né? Então, também vem com essa proposta de tentar correr atrás do tempo e deixar as nossas equipes bem preparadas para tudo que está vindo em 2021 e no exterior também. Baja Nordeste ou Baja Sul querem complementar alguma coisa sobre os desafios? Sobre a questão do 4x4, eu acho que é legal frisar até que esse foi o primeiro desafio praticamente acordado entre os 3 regionais, que a gente realmente viu, como a Marcela falou, que existiria uma grande dificuldade das equipes em se adaptar a essa mudança do regulamento, que convenhamos, é uma mudança que impacta bastante no projeto do Baja. E nós acreditamos que quando essa mudança realmente for obrigatória, seria bastante trabalhosa essa adaptação para as equipes. Então, quanto antes eles começarem a trabalhar em cima disso, a avaliar as possibilidades, quais concepções podem ser melhores ou não, melhor isso vai ser para as equipes, certamente. E até estava pensando hoje, eu sei que é um pouco injusto comparar a Baja com Fórmula 1, mas se a gente vê que quando mudanças muito bruscas acontecem no regulamento da Fórmula 1, isso permite que, às vezes, algumas equipes que estavam lá esquecidas no meio do bolo ou até lá no fundo, às vezes eles têm uma ideia totalmente diferente que permite com que eles também almejem as primeiras posições. E isso pode perfeitamente acontecer no bairro também. Às vezes uma equipe que está lá já sempre no meio do pelotão pode ser que tenha uma grande ideia para implementar a tração nas 4 rodas no seu produto que nenhuma outra equipe teve. E, enfim, isso pode fazer uma grande diferença. Assim como o Sudeste, a gente ainda também vai liberar informativo detalhando melhor a prova, mas o que pode ser adiantado é que a gente vai focar muito mais no conceito, em avaliar alternativas, como que se pode implementar isso, quais as vantagens e desvantagens de um sistema versus outro.
enfim, fazer benchmarking de soluções existentes, esse tipo de coisa. Não é para esperar uma solução pronta, implementada, que certamente não é esse o objetivo da prova. No Bajasul, especificamente, também a gente vai cobrar um desafio técnico de planejamento de testes, muito inspirado no que o Nordeste já faz há alguns anos, e que a gente sente que às vezes a equipe consegue ter boas ideias na fase de projeto, mas infelizmente na prática acaba não sendo muito aquilo que eles esperaram, não sabem exatamente o que deu certo, o que deu errado, então acreditamos que esse desafio vem também para preencher uma lacuna aí que já está aberta faz bastante tempo também nas competições do Baixo. Pois é, então, só adicionando um pouco o que você falou, essa parte de planejamento de teste, um erro que a gente vê muito nas equipes é muito fazer, às vezes, uma simulação ou até um teste mesmo, e eles não saber, ter um resultado e eles não saberem o que fazer com aquilo. Às vezes eles não sabem, eu fiz uma análise modal, deu 25 Hz. Tá, mas e aí, o que é que você vai fazer com essa informação? Isso serve para você? Não serve? Por que não serve? Ou você precisa melhorar? Às vezes a equipe tem um resultado, mas eles não têm o discernimento de saber o que é que eles estavam esperando daquele teste. Por que que eles estavam fazendo a simulação ou ensaio, né? Então, essa parte de planejamento de teste ajuda bastante, né? A gente no DVP Now já tem uma coluna também. O que é que você está esperando, né? Qual é o seu objetivo? Justamente para a equipe prestarem mais atenção nesse ponto, né? Pra ficar mais claro para elas. Não só o planejamento de testes, bem como o entregável de objetivos e metas também ajuda muito nisso. Porque se a gente for pegar esse mesmo exemplo que você fez, que você utilizou, é esperado que a equipe trabalhe em cima daquilo que está ruim ou que possa melhorar. Então, de certa forma, ele só vai desenvolver esse trabalho se está lá, né? Se ele tem uma meta bem clara, um objetivo bem claro que necessita desse trabalho, né? As equipes, as equipes precisam entender que fica bem claro para nós juízes quando eles desenvolvem algum trabalho só para mostrar na apresentação de projeto e quando aquilo não está conectado realmente com uma real necessidade do produto deles. Acho que fechamos essa explicação sobre os desafios, né? Alguém tem algum complemento para fazer dos desafios? Só queria comentar da parte do Nordeste, né? Que a gente, assim como está alinhado com os outros também, a gente está planejando ter nessa parte de desafio seria o 4x4 também, que ele vai ser um pouco de spoiler, é para o Deliverable 5. Tá, então ele vai trabalhar no formato de deliverable e assim como o Heitor falou, a gente hoje, como o 4x4 lá nos Estados Unidos, a gente não tem uma data clara de quanto vai ser implementado, né? Ainda está com um pouco nebuloso assim, justamente por causa da quarentena também. O que é que a gente está esperando? A gente está esperando justamente uma definição mais inicial, né, do 4x4. Né? Feito, ele falou uma parte mais de conceito em si do que realmente um dimensionamento. Né? É mais você entender o que é que o 4x4 vai afetar o seu projeto, o que é que você vai precisar mudar, que análise a mais você vai poder fazer, quais são as soluções possíveis, né? Ter mais um conceito do projeto em si. Sim. E com relação às palestras, esse ano a gente vai ter essa novidade de algumas palestras ali para poder agregar valor para as equipes. Quem quer falar um pouco sobre isso? Deixa eu, Maurílio, só voltar um pouco aí no desafio. Opa, com certeza. É um ponto importante a destacar, né, a nível de interação aí entre os regionais que a gente consegue fazer, né, nesse formato online, que a ideia nossa é gerar uma discussão, né, em cima do 4x4, como o Fernando destacou, lógico que a nível, né, ainda de conceito, e a ideia é da gente fazer o fechamento, né, desse desafio integrando aí os 3 regionais, né? Então vai ser um ponto interessante para a gente discutir no final. Então a ideia é que depois que as equipes desenvolvam 4x4 em cada regional,
que tenha uma mesa redonda ou algum formato desse gênero para compartilhamento de conhecimento entre os 3 regionais. Exatamente, e isso feito de uma forma aberta, né, para todas as equipes inscritas nos seus regionais, né? A participação vai ser provavelmente das primeiras, né, das melhores colocadas relacionadas ao 4x4, mas a ideia é que seja aberto também, né, para as outras equipes inscritas, justamente para gerar essa discussão do 4x4 desde já e estarmos preparados aí. Importante ressaltar também, né, o Comitê Baja Sai Brasil deixou claro que não tem decisão nenhuma tomada, né, em relação a isso. A gente está de olho, né, no futuro, né, de olho no que está sendo feito, né, e implementado nos Estados Unidos para poder estar preparado, pelo menos a nível de discussão, a nível de conceito aqui com as equipes do Brasil. Não existe nenhuma garantia de que o 4x4 será implementado no Brasil, né? Isso é só uma... Todo mundo está de olho ali no que pode acontecer. É isso aí. Pois é, né? Mas até na indústria assim você vê muitas vezes começa a desenvolver um projeto, né? E depois o cenário não fica viável para aquele projeto, o pessoal congela. Ou se não, o contrário, aí depois voltou a ser bom, né? Então pode ser justamente isso, né? O 4x4 a gente vai começar a pensar nele e de repente tá aí. Então as equipes que já teriam pensado alguma coisa, elas vão estar na frente do que aquelas que vão ter que começar do zero o projeto. E até a gente sabe que já existem equipes trabalhando em cima disso, né? Então, se quem não está perdendo tempo, com certeza. Já Dica tá do atrás. chefe, né? Vamos lá. E aí, sobre as palestras, quem quer falar um pouco? Marcela tá quietinha hoje, né, Marcela? Eu não tenho muita informação das palestras, não, Maurílio. Tô mais com os desafios mesmo. Aí, mais específico com um desafio do Sudeste, não dá para dar spoiler aqui o tema. Mas eu acho que todos os desafios do Sudeste vêm com uns temas muito legais, assim. Eu fiquei bem surpresa com os temas que a gente trouxe. Acho que a gente vai desafiar muito as equipes. O nome já é esse, né? Mas eu acho que mais do que só lançar um desafio, a gente vai trazer coisas para as equipes muito diferentes. E isso a gente vai ver esse resultado lá no Nacional, quando a gente for avaliar projeto, relatório, etc. A gente vai com certeza perceber quantas equipes cresceram com os desafios que a gente lançou, né? E o 4x4 aí forçando as equipes a pensarem nisso sem esperar cair do céu uma modificação no RAT, né? É justamente isso. Vai ter aqui no Brasil? Não sabemos, mas tendo ou não tendo, os Estados Unidos já manifestou essa informação e veio para a gente forçar as nossas equipes a saírem na frente, pensarem nisso, antes disso virar uma regra lá fora e aqui no Brasil, né? Ou aqui no Brasil. Então, e tá muito bem formatado nas 3 regionais, então a ideia foi muito boa aí desse desafio. Até falando sobre as palestras, é interessante que vamos voltar lá no começo, por que fazer competições online, né? Acho que é consenso entre todos os comitês, juízes e tal, que o que mais influencia num bom desenvolvimento de uma equipe é a continuidade dela. Às vezes pode ter o cara que é um gênio numa área, um gênio numa outra. De nada vai adiantar se você não consegue repassar conhecimento e manter uma organização, realmente focar naquilo que precisa. Então, a competição, os regionais 2020 vieram com a ideia de manter a continuidade das equipes, que as equipes não morressem ali no final de 2009 e só retomassem seus trabalhos em 2021, quando tiver a próxima competição presencial. Então, a gente tentou trazer o maior número de atividades que pudessem atrair a participação das equipes, que pudessem incentivar realmente a participação delas e não simplesmente pensarem, não vou participar dessa porque não tem evento dinâmico, não tem enduro e coisas desse tipo. A gente sabe que o desenvolvimento do projeto é talvez a parte mais importante para um futuro engenheiro, designer, enfim, todas as formações que trabalham no Baja. E aí com isso veio a ideia de trazer essas palestras e nós
estamos focando principalmente em palestras que ajudem as equipes a desenvolver os desafios técnicos que nós estamos propondo. Então, acho que dá para adiantar aí que nós muito provavelmente teremos palestras na área de CAI, na área de planejamento de testes, muitos provavelmente também na área de ergonomia, que embora a gente não tenha um desafio, quer dizer, o Sudeste até tem, né, um desafio focado em ergonomia, mas mesmo os outros regionais que não tem, a gente sente que é uma deficiência muito grande das equipes também. E também não poderia deixar de ter palestras na área de 4x4, que é um dos principais focos dessas competições de 2020. Exato, eu só queria aproveitar para fazer um ponto, justamente, né? A gente vê uma tendência hoje, principalmente com isso, tá vendo até um pouco antes da quarentena, eu acho, saiu uma matéria de uma indústria, de uma montadora que falou que tinha feito um carro que tinha sido validado 100% virtualmente. E isso agora com essa quarentena é uma tendência, né? Então a gente está tendo essa busca por a parte de simulação do CAI, de cálculo, ela está tendo uma demanda muito grande, né? Hoje muitas empresas ficaram limitadas por conta do distanciamento social, não podiam fazer um teste físico. Então a solução foi justamente partir mais para se apoiar mais nessa parte de computacional. Então, essas palestras estão associadas a isso também, estão seguindo, feito o Heitor falou, nesse sentido, né? Essa parte de simulação justamente porque é algo que está sendo mais exigido atualmente, né? E tende a ser mais exigido ainda. É tendência de mercado, né? E interessante, assim, que nunca fugindo dos focos, né, principais, como o Heitor colocou aí, do porquê de fazer a competição virtual, né? E um dos pontos que a gente tem é o aprimoramento, né, do projeto de todas as equipes, então as palestras técnicas vêm ajudar nisso, né, dando uma base ali teórica, inclusive algumas palestras voltadas, né, com alguns especialistas, já iniciando discussões que serão vistas posteriormente nos desafios, né? Então, a ideia era dar essa base mesmo, né, para as equipes e dar um diferencial aí, né, para as equipes inscritas, essa participação nessas palestras, ter esse contato aí com profissionais da área. Acho que o Heitor foi muito feliz numa colocação que a gente tem falado muito, quem me conhece sabe que desde que eu entrei no Corpo de Voluntários eu avalio as apresentações de projeto de gestão, né, no Sudeste Nacional, que é continuidade de equipe. E a gente vem com essa competição online justamente com essa proposta, né, trazer, não deixar a peteca cair no chão, manter essa peteca das competições no ar e trazer para as equipes uma competição mesmo com toda essa situação aí da pandemia. E garantir essa continuidade também da nossa parte, né? Então, a gente sempre pede isso para as equipes. A continuidade da equipe deles, quanto isso é importante, né? Quanto não fazer um ciclo de gestão perfeito é menos eficiente do que garantir essa continuidade da equipe. E aqui também para a gente, né? Não quebrar esse nosso ciclo de sempre oferecer competição, desafios e informações para a equipe. Tentar aproveitar esse problema que é a pandemia, enxergar a oportunidade de trazer coisas diferentes, e aí as palestras, os feedbacks mais focados, mais tempo de feedback, então uma competição durando aí quase 4 meses, então trazer coisas diferentes também, enxergar a oportunidade no problema e garantir a continuidade das competições também, né? Com certeza. A gente está chegando no final do nosso tempo disponível hoje. Uma proposta que a gente fez no outro episódio era responder umas perguntas para quem mandasse no fórum. Então a gente recebeu uma pergunta da Ludmila Martins. Obrigado pela pergunta. Ela pergunta aqui no fórum: olá, gostaria de saber quando será lançado o informativo sobre a Etapa Nordeste 2021. Quer responder para a gente rapidinho, Fernando? Essa pergunta aí tá muito adiantada, né, do 2021,
Bom, respondendo, a gente, até dando um pouco mais de detalhe, a gente não tem a previsão próxima, né, para dar 2021, até porque a gente não está focando nela agora. Mas a gente já está com uma equipe separada que vai começar a atuar. Mas como a gente não está trabalhando ainda, eu não tenho uma previsão hoje para dar, sabe? Sim. É bem provável que vai ser trabalhado nisso só depois que acabar essa competição 2020, né? Temos bastante trabalho agora. Pois Mas é. obrigado pela pergunta, Ludmila, e pela resposta. Alguém tem alguma colocação final para fazer? Esquecemos de falar alguma coisa? Só aproveitando que você estava falando sobre as perguntas do fórum, teve muita equipe nesse tópico que foi criado, né, para justamente coletar sugestões das equipes e voluntários. Muitas das equipes pediram relatório, até achei curioso isso. E realmente acredito que não vai ser considerado em nenhum dos 3 regionais. E só dando um retorno realmente para todo mundo que deu essa sugestão. Infelizmente o corpo de voluntários é bastante limitado e a gente já tem bastante trabalho para corrigir vídeos e fazer corrigir desafios e dar feedback e tudo mais. Então, realmente o relatório acabou sendo deixado de lado nesse momento. A gente acabou preferindo, optamos pelos vídeos, que acreditamos que vai dar um foco melhor em cada uma das áreas do que acabar tendo um relatório muito generalista. Acho que com certeza a gente, como assim, atuando nessa organização das provas e tudo mais, queria entregar o máximo possível para as equipes, né? Mas também a gente não consegue fazer tudo, né? Sem dúvida. Quando a gente passa pro lado negro da força, né, como já a gente vê que realmente a carga de trabalho é bastante grande enfim, a gente vê a situação de uma outra ótica, né, e realmente não dá para fazer tudo. Então acho que se ninguém tem mais nenhum comentário, eu queria aqui em nome do pessoal agradecer a presença de vocês. Heitor, que representando o Sul, aí, muito obrigado pela participação. Fernando, representando o Baja Nordeste, muito obrigado também. A Marcela e o Diego aí, fazendo a dupla do Baja Sudeste. Então, muito obrigado pela participação de vocês, cara. Espero que as equipes consigam pegar bastante informações desse nosso bate-papo de hoje. Obrigado pelo convite, cara. Nossa, acabou rápido, né? Você falando de Baja, no instante o tempo passa. Obrigado. Tem 1 hora aqui que a gente tá gravando, a gente nem percebe, né? Passa voando, né? Tá, mas é isso aí. Eu que agradeço o convite e precisando em outras oportunidades, estamos à disposição. É isso aí, obrigado pela oportunidade também, de a gente conseguir expor um pouco mais aí dos regionais e a gente se coloca à disposição de tirar dúvidas remanescentes ainda das equipes, né, sobre o formato da competição. E só agradecer aí todas as equipes também, o pessoal que postou, né, os comentários, as dicas lá no fórum e falar que, como o reitor comentou, né, mesmo a gente não atendendo algumas, né, apelações que estavam tendo lá, mas a gente olhou e levou todas em consideração. Então agradecer também, porque é uma situação nova para todo mundo, então as equipes também ajudando aí a montar essa nova competição, né, esse novo desafio aí online pra gente. Lembrando que os nossos canais oficiais aí são fórum, né? Para as equipes tentarem sempre usar esses canais formais de comunicação com o comitê. Né? Se, por exemplo, directs no Instagram e etc., não são recomendados. O ideal é que tudo isso seja feito mesmo pelo canal oficial, que é o fórum. Lá no episódio de hoje a gente falou da função de cada ferramenta, né? Aproveitando aí do fórum, a gente vai abrir um tópico lá no fórum, na parte dos podcasts sobre esse episódio. Então, se ficou alguma dúvida, manda lá que a gente tenta responder. Finalizamos aqui o tema principal do episódio. Continue com a gente para as respostas das perguntas enviadas no fórum. Então, pessoal, agora respondendo aos questionamentos que foram feitos no fórum, que não são referentes ao episódio de hoje. Queria agradecer a participação do Gabriel,
Silva, que fez lá 2 perguntas pra gente. Então, muito obrigado, Gabriel. Na primeira pergunta, ele questiona aqui como que é feita essa escolha dos juízes e voluntários para cada prova. Então, para isso eu vou chamar o Bresolim aqui, que é responsável por essa seleção, um dos responsáveis, para dar uma palavrinha. Olá, Bresolim. Olá, Maurílio, tudo bem? Gabriel, muito obrigado pela tua pergunta. A alocação de voluntários acaba sempre sendo uma atividade bem complexa que nós estamos procurando melhorar a cada ano. Ela é feita com base em 4 grandes fatores: a demanda de voluntários em cada prova, tanto em quantidade quanto em conhecimento, o interesse de cada voluntário em participar de uma prova específica, o cronograma da competição, que vai ditar quanto e como nós podemos aproveitar um mesmo voluntário em múltiplas atividades, e, claro, a disponibilidade do voluntário em participar dos vários dias da competição. Nós começamos sempre identificando, então, a demanda das provas e avaliando os impactos do cronograma na demanda total de pessoas. Depois que nós abrimos a chamada de voluntários e temos as respostas deles indicando o seu interesse, a sua disponibilidade e a sua experiência, nós alocamos inicialmente de acordo com as preferências dos voluntários e depois vamos refinando para garantir que todas as provas tenham os voluntários com a experiência necessária e, ao mesmo tempo, nós damos a oportunidade para os assessores, que são os novos juízes, o máximo possível. Em cima disso, uma grande quantidade de iterações é necessária para garantir que todas as provas tenham os recursos necessários e para compensar as mudanças que sempre acontecem tanto no planejamento da competição quanto na disponibilidade das pessoas. Nem sempre nós conseguimos atingir 100% dos objetivos desse processo, mas em geral acredito que nós estamos fazendo uma alocação boa que permite a competição cumprir o seu papel e também agrada os voluntários. Se alguém tiver mais alguma pergunta sobre isso, nós estamos ainda planejando um episódio exclusivamente sobre o voluntariado na competição. Então mandem suas perguntas no fórum. Obrigado. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Bresolim. Acho que mais detalhes a gente pode dar ali quando a gente for falar do episódio sobre a carreira do voluntário, né? Na segunda pergunta aqui, o Gabriel pergunta sobre a sessão Fale com o Comitê. Nessa sessão, antigamente o Fofão respondia mais e agora o Lucas, então ele ficou com um pouco de dúvida como que funciona. Então nada melhor que o Lucas ali, que é o responsável do fórum agora, falar um pouquinho com a gente, né? Olá, Lucas. Fala, Maurílio, tudo bem? Aqui é o Lucas, chefe do Comitê de Comunicação e Pontuação. Primeiramente, agradeço demais ao Gabriel a pergunta. E como é o funcionamento do fórum? Assim que vocês enviam a pergunta pelo Fale com o Comitê, na aba de perguntas, ou mesmo na sugestão de mudança para o regulamento, a gente copia esse tópico para uma outra parte que tem acesso exclusivo dos voluntários e do próprio comitê. Nesse outro tópico, a gente discute a resposta. Por isso que de vez em quando demora um pouco. Às vezes a gente demora um pouco a chegar a um consenso da resposta. Aí depois dessa discussão, assim que temos certo número de pessoas de acordo, ou quando a discussão não vai mais para frente, depois de 48 horas, sem novas sugestões de resposta dentro do fórum, eu pego a resposta e copio ela para o tópico original, o tópico que vocês criaram lá com a pergunta. Por isso que as respostas sempre aparecem em meu nome, mas não necessariamente eu respondi. Foi um debate de todo o comitê. E anteriormente o Fofão respondia porque ele tinha essa função, que eu tenho hoje. E uma observação que eu queria fazer aqui, outro local que as pessoas estão enviando muitas perguntas ultimamente é na área livre. Não é proibido enviar perguntas, pode ser enviadas perguntas lá, só que lá vocês não vão ter uma resposta oficial do comitê. Lá qualquer um que tem login no fórum pode responder. Então, caso queiram uma resposta oficial do comitê, a gente pede para vocês enviarem na seção de perguntas do Fale com o Comitê. Agradeço demais a pergunta e aguardo perguntas de vocês lá no fórum. Valeu aí. Muito obrigado, Lucas. Valeu aí pela sua participação também. Obrigado a todos que ouviram o nosso podcast de hoje e até a próxima.